E aí, moçada, tudo preparado para a primeira aula? Bom, a aula agora é sobre conjuntos, certo? É a primeira aula sobre conjuntos. O que nós vamos falar de conjuntos? Então, aqui, noções básicas de conjuntos, igualdade de conjuntos, o que é conjunto universo, conjunto unitário, conjunto vazio. Vamos falar um pouquinho sobre conjuntos, simbologia, como descrever todas essas informações, tá? Nessa primeira aula eu também vou entrar na parte de operações de conjuntos, tá? As duas operações que eu vou tratar hoje vai ser o quê? União de conjuntos e intersecção de conjuntos. Então presta bastante atenção, lembra de fazer os exercícios dessa parte, eles estão, são os primeiros 8 exercícios, né, 8 ou 10 exercícios ali da lista de exercícios que está aqui na descrição, tá? Já dá uma baixada ali, assiste a aula, faz o exercício e vamos que vamos. Noções básicas de conjuntos, tá? Então, conjunto, o que é conjunto? Conjunto é um agrupamento de alguma coisa, certo? Um agrupamento de alguma coisa. Essa coisa pode ser até gente, né? Grupamento de gente é um conjunto de gente. Grupamento de carros é um conjunto de carros, entendeu? É um conjunto, é um agrupamento. Coisa básica que a gente tem noção naturalmente, tá? Então, como é que eu represento conjunto no papel? Pronto, assim, tá? Bom, quais são os componentes num conjunto? A gente chama os componentes de um conjunto como elementos, tá bom? Então pode ser um Fusca, um Porsche, uma Ferrari. Pô, parece até que eu estou falando dos carros aqui de casa, mas tudo bem, né? É um conjunto de coisas, são os elementos, tá? Aqui na matemática a gente vai tratar basicamente de conjuntos numéricos, tá? Vão ter números aí dentro, tá? Um conjunto, então aqui é o conjunto aqui, tá? A gente faz os pontinhos aqui para representar os elementos, tá? Bom, eu posso sinalizar ou descrever um conjunto de outras formas, tá? Eu posso representar eles por extensão. Quer dizer, o que é extensão? Quer dizer que eu vou colocar todos os elementos, né? Extensão quer dizer que eu vou colocar ali, vou nomear todos os elementos. Por exemplo, o conjunto A, cujos elementos são 1, 3, 5, 7, e eu fecho aqui o conjunto. Se eu fecho aqui o conjunto, eu estou dizendo que esse conjunto é finito. Ele tem um número determinado de elementos. Ele vai do 1, 3, 5 e 7, acabou. Entendeu? Mas eu posso representar ele como um conjunto infinito, se eu fizer assim, ó, 3 pontinhos. Agora ele virou um conjunto infinito. Então pode ser conjunto finito, que acaba, que tem começo e fim, ou infinito, tá? Que não acaba. Ele tem um começo, ele tem uma característica, às vezes ele nem começo tem, ele é infinito, ele tem um número infinito de elementos. Você não consegue numerar eles, tá? Então, esse daqui, no caso, ele é infinito. Por quê? Porque eu estou mostrando que tem 1, 3, 5, 7 e 3 pontinhos. Então, eu estou dizendo que são os números ímpares, né, positivos, começando pelo 1. Então, 1, 3, 5, 7, 3 pontinhos. Então, você entende que são todos os ímpares até o infinito. Inteiros, né? Ímpares só tem inteiro, né? Então, inteiros, positivos, infinitos. Ímpares, infinito, tá? Mas eu posso representar também, isso aqui é representação por extensão, eu estou colocando os elementos aqui. Aí você fala, mas você não colocou todos os elementos. Não, não tem como eu colocar todos os elementos. Esse aqui é um conjunto infinito. Mas com esses elementos e os 3 pontinhos, já fica caracterizado como é que são os elementos desse conjunto. Entendeu? É assim, tá? Outra forma de representar é por diagrama, assim, aí eu coloco os números aqui, né? 1, 3, 5, 7, 9, 11. Esse daqui, então, é um conjunto finito, porque eu fiz aqui e coloquei só esses elementos, tem 6 elementos nesse conjunto, tá? Uma das formas de eu representar quantos elementos tem, então vamos dizer que esse aqui é o conjunto B, aí eu coloco assim, ó, B
Faço um círculo e coloco os elementos lá dentro. Então, o número de elementos de B, quanto que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Certo? O número de elementos do A é o quê? É infinito. Né? Que infinito feio, né? Infinito. Tá? É um 8 deitado. Certo? Bom, eu posso também representar um conjunto por compreensão. Tá? Compreensão é o que? Eu dou a característica do conjunto. Então, eu posso dizer, esse conjunto aqui, eu posso dizer assim, ó, o A é igual ao conjunto dos elementos x, tal que x é ímpar positivo. Pronto. Aí você entende que o conjunto é infinito, porque todos os elementos são ímpares, né? E positivos. Aí você entende, então é 1, 3, 5, 7 até o infinito. Certo? Isso aqui é por compreensão, isso aqui é por extensão. Tá? Bom, você vai dar uma olhada nos exercícios no final dessa aula e você vai ver tudo isso explicado lá nos exercícios, tá bom? Igualdade de conjuntos. Quando eu digo que dois conjuntos são iguais, né? Por exemplo, conjunto A igual ao conjunto B. Ah, mas é esse aqui? Não é esse aqui. É o outro conjunto A e B. Se eu digo que o conjunto A é igual ao conjunto B, quer dizer que todos os elementos do A são também elementos do B, tá? Eu vou voltar um pouquinho nisso aqui, daqui a pouco eu vou voltar um pouquinho nisso aqui para falar uma característica, né? Quando eu chegar aqui mais embaixo nas outras informações, aí eu vou explicar um pouquinho mais esse negócio de A igual a B, tá bom? Bom, mas por enquanto fica entendido isso, que um conjunto A é igual ao conjunto B, quando todos os elementos de A também são elementos de B, e todos os elementos de B são elementos de A, ok? Tá. Outra coisa muito importante, tem símbolos, a gente usa alguns símbolos para representar, para relacionar elementos e conjuntos. Esses símbolos a gente chama assim de pertence e não pertence, tá? Pertence e não pertence, ok? Esses símbolos aqui, eles só relacionam elementos e conjuntos, tá? Elementos e conjuntos. Então, se eu coloco assim, ó, se eu, por exemplo, coloco aqui que o conjunto C é igual a isso aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 3 e pronto. Então, esse conjunto C, ele tem quantos elementos? Ele tem 5 elementos. Os elementos dele são 1, 2, esse conjunto com o número 1 dentro é um elemento, esse conjunto com o número 2 dentro é um elemento, e o 3 é um elemento. Entendeu? Então, se eu colocar assim, ó, 1 pertence a C, isso é verdadeiro. Por que isso é verdadeiro? Porque o 1 é um dos elementos daqui, tá? Agora, se eu colocar assim, ó, o conjunto 3 pertence ao conjunto C, aí você vai dizer sim, eu vou dizer não. Você fala, como não? Está aqui o 3. Não, ó, o 3 está aqui dentro, mas o conjunto com o 3 dentro não está aqui dentro. Aqui dentro tem um conjunto com o 1 dentro. Aqui nesse conjunto C, tem um conjunto com o 2 dentro. Mas não tem um conjunto com o 3 dentro. Tem o 3, mas o conjunto com o 3 dentro não tem. Entendeu? Então, esse aqui eu digo que o conjunto com o 3 não pertence a C. Aí isso aqui é verdadeiro. Tá? Mas o conjunto com o 3 pertence a C? Não, não pertence. Tá bom? Já já eu vou voltar nisso aqui quando eu falar ali de subconjunto, tá? Que daí eu vou colocar uma outra simbologia, outros símbolos ali, tá bom? Conjunto universo. O que é o conjunto universo? Conjunto universo é o conjunto mais amplo possível do que você tratar, tá? Aí você fala, como assim? Por exemplo, se eu tratar do conjunto, se eu estiver falando que eu fiz uma pesquisa com várias pessoas, qual é o conjunto universo? São todas as pessoas com quem eu pesquisei, entendeu? São todas as pessoas que eu pesquisei. Esse é o conjunto universo. Por exemplo, se eu falar assim, o conjunto de números inteiros, tá? Aí eu vou falar de conjuntos dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Que isso daqui é subconjunto. Já já eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui
vai indo aí que já já você vai entender melhor. Então, o conjunto universo é o conjunto mais amplo possível. Se eu falo assim, os números que são conhecidos. Então, o conjunto universo é o conjunto dos números reais, por exemplo. Entendeu? Então, o conjunto universo, entenda simplesmente que é o seguinte. É o conjunto que merda. É o conjunto mais amplo, tá? Que se trata, tá? Então, se você está falando de um conjunto de pessoas, o conjunto universo é o quê? É todas as pessoas do planeta. Todas as pessoas do planeta, entendeu? Bom, isso daí vai ficar mais entendido depois, tá bom? Mas você pode, sempre quando você está falando de alguma coisa, tá? De algum tipo de elemento, o conjunto universo é o conjunto que engloba todos esses tipos de elemento, tá? Vamos pegar um outro exemplo. Se a gente fala assim, por exemplo, do conjunto, se a gente está tratando de geometria plana, então o conjunto universo é formado por todos os pontos do plano, entendeu? Porque eu estou falando de geometria plana, então o conjunto universo é todos os pontos do plano, entendeu? Como eu falei, se eu estou falando, por exemplo, de população humana, então o conjunto universo é de todos os seres humanos. Porém, se eu estou falando, por exemplo, de uma pesquisa que eu fiz dentro da universidade, então o conjunto universo é o quê? São todas as pessoas que eu pesquisei da universidade, entendeu? Todos os alunos que eu pesquisei da universidade, tá bom? Bom, vamos seguir. Conjunto unitário. Conjunto unitário é um conjunto que só tem um elemento. Então, por exemplo, esse aqui, ó, esse conjunto com um dentro é um conjunto unitário. Então, esse conjunto unitário, ele é elemento do conjunto C, que não é unitário, porque o conjunto C tem quantos elementos? 1, 2, 3, 4 e 5. Mas o conjunto com um dentro, esse conjunto aqui, é o conjunto unitário com um, entendeu? É um conjunto unitário, porque só tem um elemento, tá? É um, é uma coisa assim simples, tá? Mas você pode encontrar isso em algum problema, algum exercício, alguma questão de prova, então é importante saber. Conjunto unitário é um conjunto que só tem um elemento. E o conjunto vazio? Conjunto vazio é um conjunto que não tem elementos. Como assim não tem elementos? Não tem elementos. Mas então não tem nem conjunto. Tem. É um conjunto com nada dentro. Aí você fala, mas que situação isso pode ocorrer? Então tudo bem. Então vamos pensar numa situação. Eu quero, tá, no conjunto dos números inteiros, tá, eu quero estabelecer um conjunto menor contendo todos os números primos pares maiores do que 2. Entendeu? Por exemplo, números inteiros pares primos maiores que 2. Então está aqui esse conjunto. Esse é o conjunto dos números inteiros pares primos maiores que 2. Me diga um número inteiro, par, primo e que seja maior que 2. Só tem um número inteiro, par, primo. É o 2. Então, esse é um conjunto unitário. Tá? Um número par, primo, um número par e primo. Que conjunto é esse aqui? Esse é o conjunto com o 2. Porque só o 2, número par, é primo. Só o 2 é primo. Tá? É o único número par que é primo, é o 2. Agora, se eu falo, eu quero o conjunto de todos os números inteiros, pares, primos, que são maiores que 2. Aí você vai falar, não tem. Porque todos os pares, a não ser o 2, não são primos. Só o 2 é primo, mas ele quer os maiores que 2, então é um conjunto vazio. Entendeu? É isso aí. Tá? Isso é um conjunto vazio, que a característica dos elementos não enquadra ninguém. Não tem ninguém lá dentro. Entendeu? Por exemplo, eu quero conhecer o conjunto, né? Vamos lá, colocar um conjunto dos seres humanos que tem 10 pernas, 5 cabeças, 3 braços,
2 corações e que se transforma num cachorro de vez em quando e volta para a forma de ser humano com essas características que eu falei. Que conjunto é esse? É o conjunto de ninguém. Porque não conheço ser humano desse jeito. Você conhece algum ser humano desse jeito? Não. Então é um conjunto vazio. Entendeu? É uma coisa louca, mas é isso aí, tá bom? Agora vamos ver o que é subconjunto. Subconjunto é um conjunto que eu formo a partir de outro conjunto. Tá? Então, tá vendo esse conjunto aqui, ó? Conjunto 1, 3, 5, 7, 9, 11. Esse conjunto B, ele pode ser entendido como um subconjunto desse conjunto A. Por quê? Porque o conjunto A é o conjunto dos números ímpares positivos, certo? E esse conjunto é infinito. Mas esse conjunto aqui, ele é finito, ele só tem 6 elementos. São os conjuntos, é o conjunto dos números ímpares, tá? Menores do que 12. Pronto. Então tá aqui, é o conjunto dos números ímpares, tá? Menores do que 12. Positivos menores que 12. Aí você fala, bom, só tem o 1, 3, o 5, o 7, o 9 e o 11. Acabou, tá aqui. Então é um subconjunto do A, certo? Bom, esse daqui, que é um subconjunto do A, eu posso escrever que ele é o quê? B está contido em A, tá? Esse símbolo aqui quer dizer contido. É como se fosse um C, tá bom? Só que esse símbolo ele pode ser escrito assim, pode ser escrito assim, quer dizer não contido, pode ser escrito assim, quer dizer contém, e pode ser escrito assim, não contém, tá? O que que eu uso para lembrar? A abertura desse símbolo, ele está sempre para o lado do conjunto que deve ser o maior, ou seja, aquele que deve ter outro dentro ou não tem outro dentro. Então, por exemplo, se eu coloco assim, quer dizer que a boca, a abertura desse símbolo está para o A. Então, quer dizer que o A é que tem que conter o B. Agora, se eu ler daqui para cá, eu digo que B está contido em A. E é esse caso aqui, ó, esse conjunto B está contido aqui dentro, tá bom? Bom, eu posso dizer também que esse conjunto aqui, ó, tá? O conjunto com o 2 dentro, o conjunto unitário com o 2 dentro, não está contido em A. Que A? Esse A aqui, ó, tá? Por que não está contido? Porque no A não tem o 2, certo? O A não tem o 2. Então, esses símbolos aqui, eles relacionam conjunto com conjunto, tá? É muito importante entender isso aí, tá? Outra coisa muito importante aqui é o seguinte, que quando eu digo assim, ó, que B está contido em A, eu estou dizendo que todos os elementos de B também são elementos do A, certo? Todos os elementos de B também são elementos do A, tá? Então, veja só, eu posso dizer que o conjunto B está contido em B. Por que eu posso dizer que o B está contido em B? Porque todos os elementos do B também estão contidos no B. Então, todo o conjunto está contido nele mesmo. Tá? Eu posso fazer com que um conjunto seja subconjunto dele mesmo. Tá? Eu posso extrair um conjunto de dentro de outro conjunto, que é ele mesmo, e eu chamar ele de subconjunto. Tá? É uma coisa um pouquinho complicada, mas se você entender isso aqui, ó, que quando eu digo que um conjunto está contido no outro, eu estou dizendo que todos os elementos desse conjunto também são elementos desse conjunto, tá bom? Aí eu falei que eu ia voltar aqui na igualdade de conjuntos. Então, essa igualdade de conjuntos, eu posso dizer o seguinte, que todos os elementos do A também são elementos do B, porque eles são iguais, certo? Então, eu posso dizer que A está contido em B. Agora, se eles são iguais, então eu também posso dizer que B está contido em A, certo? Então, quando eu digo que A está contido em B e B está contido em A, conclusão disso é o quê? Tá? Então, esse símbolo aqui está dizendo assim, ó, se A está contido em B e B está contido em A, então A igual a B. Entendeu? É isso aqui, ó. A igual a B significa que todos os elementos de A são elementos de B e todos os elementos de B são elementos de A. Ou que A está contido em B e que B está contido em A. Entendeu? Isso daqui significa que A é igual a B. Certo? Bom, também tem uma outra coisa sobre o subconjunto que chama-se conjunto das partes. Tá? O que é o conjunto das partes? É um conjunto que eu formo com todos os subconjuntos que eu consigo fazer de um conjunto. Aí você fala, não entendi nada. Então eu vou explicar. Ó. Seja esse conjunto A aqui, ó.
seja esse conjunto A. Dentro desse conjunto A tem 3 elementos. Tem o elemento 1, 2 e o elemento 3, certo? Quais são todos os subconjuntos que eu consigo fazer com o A? Então aqui, eu vou colocar os subconjuntos, tá? Subconjuntos do A. Tá? Quem são os subconjuntos do A? Então, vou colocar o que menos elementos tem. Qual? O conjunto vazio. Só, conjunto vazio, mas não tem elemento nenhum. Sim, eu posso pegar aqui dentro do conjunto A e criar um subconjunto dele sem ninguém dentro. Então, esse é um subconjunto desse aqui. E lembra que quando um conjunto está contido no outro, quer dizer que todos os elementos dele estão lá dentro. Aí você fala, mas não tem elemento nenhum. Exatamente, eu posso pegar aqui dentro e criar um conjunto sem nenhum elemento. Aí eu digo que esse conjunto está lá dentro. Outro subconjunto desse conjunto A é o conjunto unitário com o 1, correto? O conjunto unitário com o 2 também. Eu posso criar o conjunto unitário com o 3 também, certo? Mas eu também posso criar o conjunto com o 1 e o 2. Eu posso criar outro subconjunto com o 1 e o 3. Posso criar um subconjunto com o 2 e o 3, certo? E posso criar um subconjunto lá dentro com o 1, o 2 e o 3. Pronto. Esses são os subconjuntos de A. É o subconjunto vazio. Ah, deixa eu colocar uma outra anotação aqui. O conjunto vazio ele pode ser denotado de duas formas, né? Que é assim, colocar uma chave e outra chave sem nada dentro. Ou eu posso fazer uma bolinha com risco cortado, que significa conjunto vazio, é a mesma coisa, tá? Então aqui, ó, os subconjuntos do conjunto A são quem? O conjunto vazio, 1. O conjunto unitário com 1, o conjunto unitário com 2, o conjunto unitário com 3. O conjunto com 2 elementos, o 1 e o 2. Outro conjunto com 2 elementos, o 1 e o 3, 6. Um outro conjunto com 2 elementos, o 2 e o 3, 7. E um outro conjunto com todos os elementos, 8. Então, o conjunto das partes do A é esse conjunto aqui com todos esses elementos. Os elementos do conjunto das partes, né, dos subconjuntos do A, são esse e esse, tá? O conjunto das partes de qualquer conjunto, a gente diz que tem 2 elevado a n elementos, tá? O conjunto das partes, ele tem 2 elevado a n elementos, tá? Então, esse daqui tem 3 elementos. Então, o conjunto das partes do A tem quantos elementos? 2 elevado a 3, que dá 8. Tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom? Essa informação aqui, ela é muito importante quando a gente for tratar de análise combinatória. Na análise combinatória, a gente usa muito isso aqui. Quando a gente for tratar lá de triângulo de Pascal, a gente usa muito isso aqui. Tá bom? Bom, então é isso aí. Em relação a conjuntos, as noções básicas iniciais, é isso aqui. Se você tiver alguma dúvida, posta aqui nos comentários do vídeo, tá? Vamos para outra parte. Uma coisa muito importante a respeito de conjuntos são as chamadas operações de conjuntos, tá? São basicamente 3 operações de conjuntos. Aqui eu vou falar de 2. Uma delas chama-se união e a intersecção, tá? A melhor forma de eu mostrar a união e a interseção de conjuntos é usando os diagramas de Venn. Venn era um matemático aí que descreveu esses diagramas e tornou-se conhecido pelos diagramas de Venn, tá? Na matemática é assim, se você faz uma coisa inédita e escreve isso, você pode colocar seu nome a respeito dessa questão, tá? Bom, então os diagramas de Venn são muito bons para representar essas operações, tá? Então vou colocar dois conjuntos aqui. Tá aqui o conjunto A. O conjunto A tem os elementos 1, 7, 11 e 34, tá? O elemento B tem 3 elementos. O elemento 5, o elemento 12 e o elemento 31, tá? Se eu falo assim, ó, a união
B, tá? O símbolo de união é como se fosse um U assim para cima, tá? União. Então, A união B é o conjunto, tá? Quando eu faço operações de conjuntos, por exemplo, A união B, eu formo um novo conjunto. E esse novo conjunto, ele tem que ter todos os elementos que tem em A ou em B. Tá? Todos os elementos que estão em A ou em B. Então, por exemplo, o A união B, que elementos tem? Tem o elemento 1, vou colocar em ordem crescente, tá? 1, tem o elemento 5, tem o elemento 7, tem o elemento 11, tem o elemento 12 e tem o elemento 31 e tem o último elemento aqui na ordem crescente, o 34, tá? Então aqui tem 4 elementos, aqui tem 3 elementos, então o conjunto A união B vai ter o quê? 7 elementos, tá? Por que que ele tem 7 elementos? Porque aqui tem 4, aqui tem 3? Não é só isso. É porque os elementos daqui são distintos do daqui. Então, o conjunto união tem que ter os elementos desse ou, né, e os elementos desse daqui, né? Na verdade, a gente fala e, né? Os elementos desse e os elementos desse daqui juntos, tá bom? Só que quando eu falo assim, A união B, eu estou dizendo que o conjunto A união B tem os elementos do conjunto A ou B. É assim que a gente fala. A palavrinha-chave aqui é a palavrinha ou, tá bom? Agora, olha só. Vou fazer o outro conjunto, só que agora eu vou chamar de C e D, tá? Agora, o conjunto C e o conjunto D, eles têm elementos comuns a eles, tá? Então, aqui eu vou chamar aqui, esse aqui é o elemento A, esse aqui é o elemento B, esse aqui é o elemento C, esse aqui é o elemento D, esse aqui é o elemento E e esse aqui é o elemento F. Então, se eu for relacionar cada um dos conjuntos, se eu colocar o C aqui, por exemplo, eu vou falar assim que os elementos do conjunto C são quem? A, B, C e D, certo? E se eu for for relacionar, né, por extensão, os elementos do conjunto D, eu vou dizer assim que os elementos do conjunto D são quem? C, D, E e F, certo? Agora, se eu vou relacionar os elementos do conjunto C, união D, é um conjunto com os elementos de C ou D. O A está no C ou D? Sim, está no A. Está no C, então o A entra. O B está no C ou D? Sim, está no C, então entra. O C está no conjunto C ou D? Sim, por acaso está nos dois, então ele entra também, tá? O D está no conjunto C ou D? Sim, está no conjunto C e D, né? Ó, está no conjunto C e D, então ele também entra. O E está no conjunto C ou D? Sim, está no conjunto D, então entra. E o F está no conjunto C ou D? Sim, está no conjunto D, então entra. Certo? Então, esse daqui é o conjunto C união D. Tá? E por que eu disse que, através do diagrama de Venn, nós temos uma forma muito boa de representar a união? Por quê? Porque basta eu fazer o risco no conjunto, na área relativa ao conjunto A e risco na área relativa ao conjunto B. Então, por exemplo, se eu quero demonstrar aqui o que é A união B, então é o que está no A, tá? Ou o que está no B. Então, o que tiver riscado faz parte do A união B. E é aqui dessa forma aqui. Então, o que está no C certo? Ou o que está no D. Agora eu vou fazer um risco de outra inclinação, tá? Onde tiver risco, faz parte do C união D. Aí você fala, mas aqui aparece 2 vezes riscado. Sim, não tem problema. Onde tiver riscado, faz parte do conjunto C união D. Entenderam? Basta eu fazer o risco nos conjuntos e onde tiver risco, independente se só tiver um tipo de risco ou os 2 tipos de risco, faz parte do C união D. Beleza? Agora, e a interseção? A interseção, ela tem um símbolo que é como se fosse o U ao contrário, tá? E a palavrinha-chave do interseção é a palavrinha E, tá? Então, quando eu falar assim, por exemplo, usando o diagrama de Venn, né? Eu quero a interseção do conjunto A com os elementos
1, 2, 3, 4, com o conjunto B, que tem elementos distintos. Então, tem o elemento 5, 6, 7, 8. Então, quando eu falo assim, eu quero a interseção de A e B, ou A inter B. Então, eu falo assim, ó, A inter B, ou A interseção B, ou eu falo assim, o A e B, tá? O conjunto formado pelos elementos de A e elementos de B, tá? Mas é assim, ó, o E quer dizer que os elementos desse subconjunto, eles têm que estar no A e no B, tá? Então, vou perguntar aqui, o 1 está no A e no B? Alguém pode querer falar sim. Não, mas ele não está. Não, está aqui, ó, está no A. Mas está no B também? Não, então ele não está aqui dentro. O 2 está no A e no B? Está no A, mas não está no B. Então também não está aqui dentro. O 3 está no A e no B? Não, está só no A. O 4 está no A e no B? Não, está só no A. O 5 está no A e no B? Não, só está no B. O 6 está no A e no B? Não, só está no B. O 7 está no A e no B? Não, só está no B. E o 8 está no A e no B? Não, não está no A e no B. Então tem algum elemento que está no A e no B ao mesmo tempo? Não. Então o A interseção B, nesse caso aqui, é o conjunto vazio. Tá? Vamos fazer outro exemplo. O conjunto C e o conjunto D, tá? O conjunto C, ele tem os elementos 10, 11, 12, 13. O conjunto D tem os elementos 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tá? Então, agora eu vou fazer o C interseção D, tá? Quais são os elementos do conjunto interseção C interseção D? Então, veja só, o 10 está no C e no D? Não, só está no 10, então não entra. O 11 está no C e no D? Não, só está no C. O 12 está no C e no D? Pô, o 12 faz parte do C e faz parte do D, então ele entra aqui, ó. O 12 entra aqui. O 13 faz parte do C e do D? Faz, ele faz parte do C e do D ao mesmo tempo, então o 13 entra. O 14 faz parte do C e do D? Não, o 14 não faz. 14, nem o 15, nem o 16, 17. Esses aqui só está no D. Está no C? Não. Então, acabou. O conjunto C interseção D é só os elementos que estão no C e no D. Está aqui. Esse é o conjunto interseção. Tá? Agora, se eu for fazer daquele jeito pelo diagrama de Venn riscando, eu vou fazer assim, ó. A interseção B. Então, eu vou riscar os elementos do A e vou riscar os elementos do B. Só faz parte da interseção a área que tem os dois riscos ao mesmo tempo. Esse aqui tem alguma área que tem os dois riscos assim e assim? Não, só tem assim. Esse aqui tem alguma área que tem o risco assim e assim? Não, só tem assim. Então, quer dizer que a interseção de AB é o quê? Vazio, porque não tem área que tem dois riscos. Mas se eu fizer isso aqui, olha só. O C está aqui, ó. Agora o D, vou fazer um risco diferente. Tá? Noutra inclinação, né? Ó. Então, o C interseção D é a área dos dois conjuntos e que tem os dois riscos. Então, é só essa área aqui, ó. Então, essa aqui é sinalizado a área da intersecção, tá? Essa é a área da intersecção. Essa daqui. Essa daqui não, mas essa daqui que tem os dois riscos é a área da intersecção, tá bom? Essa é uma forma muito boa da gente visualizar a intersecção e visualizar o quê? A união. Beleza? Agora vamos fazer algum exemplo para fixar um pouco melhor esse assunto. Então vamos ver aqui, ó. Determine a união dos conjuntos A, que tem os seguintes elementos, 0 e 2, ou seja, o A está representado aqui por extensão, está explícito todos os elementos do conjunto A. E B, que é igual ao X pertencente aos naturais, ou seja, o que são os naturais? É o conjunto universo, em que o B está inserido. Então, X pertence aos números naturais, tal que X é ímpar e 0 é menor do que x, que é menor ou igual a 6. Então, ele está dando a característica dos elementos. Ele está representando o conjunto B por compreensão.
tá? Ele está dando as características, você que tem que compreender, você que tem que traduzir isso aqui em elementos. Então, eu posso, por exemplo, relacionar o conjunto B, agora representar o conjunto B por extensão, colocando todos os elementos. Então, primeiro de tudo, x é natural, ou seja, só pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, números inteiros positivos, começando do zero até o infinito, tá? Só que ele diz que do conjunto B, os elementos do conjunto B pertencem aos naturais, porém, ele é ímpar. Então, daí você fala, bom, então seria 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 e etc. E, além de ser ímpar, ele tem que estar compreendido entre o 0 e o 6, não incluindo o 0 e podendo incluir o 6. Aí você fala, bom, calma aí, quais são os ímpares que são maiores do que 0? 1, 3, 5, 7. Aí você fala, pô, mas o 7 passou. O 7 não é menor do que 6. Não, não é. Ah, então o 7 não entra. Mas ele fala aqui, x menor ou igual a 6. Aí você fala, mas o 6 não é ímpar. Tudo bem, é menor ou igual. Por acaso o 6 não é ímpar, então você descarta o igual. Os valores de x são ímpares e tem que ser o quê? Maior do que 0, então menor do que 6. Igual a 6 não é porque 6 não é ímpar. Então, quais são os elementos? 1, 3 e 5. Acabou, tá aqui, ó. Tá aqui o conjunto B, 1, 3 e 5. São todos os elementos pertencentes aos naturais, que são ímpares e estão entre 0 e 6. Ó. 1, 3, 5, está entre 0 e 6. Ponto. Agora eu tenho que determinar a união desses dois conjuntos. Eu posso fazer isso direto, sem fazer representação de diagrama de Venn, simplesmente assim, ó, A união B. E daí eu vou no elemento de cada um dos conjuntos. Então, começa no 0. O 0 faz parte do A ou do B? Faz parte do A. 0. O 1 está aqui. O 2 está aqui. O 3 está aqui. O 4. Opa, o 4 não está. O 5 está aqui. O 6. Não está. O 7. Não está. O 8. Não, eu preciso ir todos? Não. Ó, já foi os 2 daqui e já foi os 3 daqui. Acabou. Não tem mais nenhum elemento do A união B. Pronto. É assim. Essa é a resposta. A união B. Tá? Agora, se eu for fazer pelo diagrama de Venn, eu vou fazer assim, ó. Aqui está o A. Quem são os elementos do A? É o 0 e o 2. Beleza. E o B? Está aqui o B. Quem são os elementos do B? É 1, 3 e 5. Tem algum que faz parte do A e do B ao mesmo tempo? Não. Beleza. Então, o que é A união B? É o que está no A ou o que está no B. Pronto. Está aqui os elementos. 0, 1, 2, 3 e 5. Acabou. Entendeu? É assim. É assim que a gente faz união. Certo? Agora tem um detalhe bem importante. Quando a gente fala do A ou B, se um elemento estiver só no A, então ele entra, porque eu falei A ou B. Se ele estiver só no B, ele entra, porque eu falei A ou B. Mas se ele estiver no A e no B, ele também entra, porque A ou B inclui quem está no A e no B também. Entendeu? Beleza? Então o ou inclui todo mundo que está só no A, que está só no B, ou que está no A e no B ao mesmo tempo. Isso que é ou, isso que é união, beleza? Agora vamos para intersecção. Então, olha aqui, ó. Em cada caso a seguir, determine a interseção B e faça a representação em diagrama, tá? Então, se eu for fazer sem representação de diagrama, eu vou fazer assim, ó. A interseção B e vou colocar aqui dentro só aqueles elementos que estão no A e, tá vendo a palavrinha-chave? E no B. O 0 está no A e no B? Está, então está aqui. O 1 está no A e no B? Tá. Tá aqui, então. O 2 está no A e no B? Tá. Beleza. O 3 está no A e no B? Não, não tá. Ó, no A já foi todo mundo. Então, acabou. Não tem, pode ter mais um monte de elementos no B, mas todos eles não estão no A, porque no A só tem 3 elementos. Então, eu posso até olhar o que tem menos elemento e perguntar se todos os elementos do que tem menos estão aqui. Se tiverem, então a interseção é esse daqui mesmo. Tá vendo? Por acaso, eu até posso escrever assim, ó, que a interseção B é igual a A, porque ele é exatamente o conjunto A. Ó, tá? Então, lembra que eu falei que quando um conjunto é igual ao outro, eu estou dizendo que o A interseção B está contido no A, porque todos os elementos de A interseção B estão no A, e o A está contido no A interseção B, porque todos os elementos do A estão contidos na interseção. Todos os elementos do A estão contidos na interseção. Tá? Então, esse aqui é um caso de igualdade de conjuntos. A união B é igual ao A. Tá?
tá? E por diagrama, como é que eu faço? Então, eu vou fazer aqui, ó. Quem que é o maior? É o B. Então, o B está aqui, ó. Quem são os elementos do B? 0, 1, 2, 3 e 4. Beleza. E o conjunto A? O conjunto A é esse aqui, ó. Por acaso, o conjunto A está todo dentro do conjunto B. Está aqui o conjunto A. O A está inteirinho dentro do conjunto B. Eu posso até dizer que o A está contido no B. O A é um subconjunto do B. Entendeu? Agora, em forma de diagrama, como é que eu vou representar A interseção B? Então, eu vou fazer o risco no A. Tá? Todos os elementos do A. Beleza? Agora, eu vou fazer um risco diferente nos elementos que estão no B, no conjunto B. Então, o conjunto B é esse aqui, ó. Então, a região que representa a interseção B é a região que tem os dois tipos de risco. Então, olha só. Aqui tem os dois tipos de risco? Não, aqui só tem um tipo de risco, assim. Aqui dentro tem os dois tipos de risco? Tem. Tem os riscos assim e os riscos assim. Então, a interseção B é essa região aqui, que é exatamente o conjunto A. Olha lá, a interseção B é igual ao conjunto A. Beleza? Agora vamos ver a letra B. Ó, o A é 0 e 2 e o B é 1, 3, 5. Então vamos fazer aqui o A interseção B. Tá? Então o A interseção B é composto dos elementos que estão no A e no B. Então eu vou pegar o menor deles, o A. O 2, o 0, está no A? Tá. Está no B? Não. Então não entra lá. O 2 está no A? Tá. Está no B? Não, não está lá. Acabou. Eu preciso olhar nos B? Não, porque eu já fui em todos os elementos do A. Eu pego o menor deles e vejo se os elementos do menor estão no maior. Se algum deles tiver, eu relaciono. Se não tiver, eu não preciso olhar nos elementos aqui. Por quê? Porque eu já conferi todos esses aqui. E se nenhum desses aqui está lá, então quer dizer que nenhum daqueles lá vai estar aqui também. Então o conjunto de A interseção B é o quê? É o conjunto vazio, que eu também posso escrever assim, né? É um zero com risco, né? Não é bem um zero, é uma bolinha com risco, tá certo? Bom, se eu for representar isso aqui em diagrama de Venn, é assim, ó. Tá aqui o A com o 0 e o 2, e tá aqui o B com o 1, o 3 e o 5, tá? Eu fiz ele separado porque tá na cara que não tem nenhum elemento. É só olhar lá e ver que não tem nenhum elemento. Então, se eu for fazer aqui, ó, então aqui é o A e aqui é o B. Qual dessas partes tem os dois riscos ao mesmo tempo? Nenhum. Então, conjunto vazio. Conjunto vazio. Entenderam? Bom, agora o que vocês vão fazer? Agora vocês vão dar uma olhada aqui embaixo, vão entrar lá no Google Drive, né, no Drive que está indicado aqui, vão ver lá a playlist de conjuntos e vão tentar fazer os exercícios. Os primeiros exercícios é justamente dessa parte, tá bom? E amanhã, tá, terá uma próxima aula a respeito disso aqui também, tá bom? Então é isso aí, vamos que vamos estudar e até a próxima.